Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Já estou melhor, o efeito da anestesia passou, graças a Deus. De pronto, eu já agradeço a todos os que demonstraram preocupação, que me desejaram uma boa recuperação. Fico muito feliz aí pelo carinho demonstrado por todos. Ontem eu não disse qual foi a cirurgia que eu fiz, talvez por eu estar grogue ali, devido à anestesia. Fiz entre 5 e 5 e meia a cirurgia. E foi a cirurgia de vasectomia. Hoje o efeito já passou, mas ainda estou um pouco dolorido. Tomando analgésico e tal para segurar a dor. Pelo menos durante os 2, 3 dias aí eu vou ficar sentindo essa dorzinha, mas nada que me impeça de estar aqui interagindo com vocês no canal, beleza? Mas antes de começar a tratar o tema de hoje, já vou reforçando aquele pedido que eu sempre faço. Deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve quem não está inscrito, compartilha nos grupos de WhatsApp e manda ver nos comentários. Os comentários de vocês são importantíssimos para direcionar o canal, fazer o canal sempre evoluir e melhorar, beleza? Então vamos fluminensear. Rapaziada, o feedback foi muito positivo, tá? Em relação aos vídeos que eu gravei, dessa polêmica envolvendo aí o nosso presidente, o Mário Bittencourt, e o Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. Não é sobre isso que eu vou falar, tá? Só vou dar uma palhinha aqui do seguinte. Eu espero que esse caso sirva para que todos possamos evoluir. O Mário, o Gabriel Amaral, os youtubers no geral e a torcida do Fluminense no geral. Por que eu tô falando isso? Porque esse episódio gerou muitos feedbacks para que a gente possa saber o que a torcida do Fluminense está achando do presidente, está achando do Gabriel Amaral e dos youtubers em geral. Então, existe um ditado, um provérbio que eu gosto muito, que é o seguinte: os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Vimos aí um episódio onde a gente pode tirar diversas lições. Quando eu digo a gente, eu estou falando todo mundo, a direção do clube, os youtubers, a torcida do Fluminense. E tirando lições desse episódio, a gente pode evoluir, a gente pode melhorar. Beleza? Mas vamos falar do tema que eu vou tratar aqui, que é o seguinte: fase de grupos encerrada, temos aí os 16 classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, certo? E aí, claro, né, a torcida do Fluminense, como qualquer outra torcida, já fica alvoroçada, porque o sorteio é quarta-feira que vem. E aí a galera já fica naquela especulação, já ficam fazendo montagens nos grupos aí de WhatsApp, dizendo quem o Fluminense vai enfrentar, quem o nosso arquirrival vai enfrentar, quem o Palmeiras vai enfrentar. Teve uma que eu achei até interessante, botaram, se eu não me engano, colocaram Atlético contra Atlético, Palmeiras contra Boca, Flamengo contra... Não, Palmeiras e Flamengo, e se eu não me engano, Boca e River. Um negócio assim, eu achei bem interessante. Ou seja, a galera tá torcendo para os grandes aí, os favoritos, se destruírem. Os mais difíceis, né? Os times mais difíceis se destruírem. E detalhe, colocaram todo mundo de um lado da chave e o Fluminense do outro lado, com a galera que é considerada aí, pelo menos na teoria, como adversário mais fácil. O torcedor é assim, né? Não tem jeito, cara. Cada um pensa de uma forma. Óbvio que eu quero um caminho fácil pro Fluminense também, entendeu? E é sobre isso que eu vim falar aqui no vídeo de hoje. Se vocês chegarem para mim e perguntar, pô, Leandro, qual adversário que você prefere pegar nessa oitava de final, no sorteio? Cara, a maioria esmagadora da galera quer o Deportivo Pereira. Por quê? Porque é um time desconhecido, ninguém nunca ouviu falar desse time. Talvez seja a primeira participação dele na Libertadores. E é o time da Colômbia, né? Ontem eu estava assistindo o jogo deles contra o Colo-Colo. Sou honesto, tá? Eu não imaginava que eles fossem se classificar, bastava o Colo-Colo vencer. Mas o Colo-Colo, diante de um Monumental Atahualpa lotado... Atahualpa? Agora esqueci o nome do estádio do Colo-Colo. É Monumental alguma coisa. Não conseguiu furar o bloqueio ali do Deportivo Pereira. E os caras arrancaram um empate em pleno Santiago, na casa do Colo-Colo, e se classificaram para as oitavas. Não posso deixar de registrar aqui a presença marcante da torcida do Deportivo Pereira, impressionante. Lotaram o setor destinado a eles. Eu acho isso muito legal, cara.
Eu acho sensacional um time entrar em campo num lugar muito longe de onde é o seu país, a sua origem, e olhar para a arquibancada e ter lá a galera junto com eles naquela batalha ali, encarando aquele estádio lotado. Então, meus parabéns à torcida do Deportivo Pereira. Provavelmente esse vídeo não vai chegar a nenhum deles, mas eu deixo aqui meu registro de qualquer forma. Então, como eu estava falando, a galera quer o Deportivo Pereira, nunca ouviu falar desse time. Só que não é um time fácil não, tá? Se classificou num grupo que tinha Boca Júnior e Colo-Colo, os dois favoritos, né? E é um time bem armado, um time perigoso nos contra-ataques, um time que sabe se defender bem, um time com muita velocidade. Então, ou seja, não tem moleza pro Fluminense não, tá? A galera fala, Deportivo Pereira porque acha que é um time fraco, nunca ouviu falar, mas com certeza não vai ter moleza nessas oitavas de final, seja qual time cair com a gente. Aí, agora é hora de dar a minha opinião. Leandro, qual time que você gostaria de enfrentar? Eu vou colocar aqui 3 equipes só, tá? Na ordem, exatamente na ordem que eu vou falar, no sorteio. Se eu pudesse escolher, a primeira equipe que eu gostaria de enfrentar é o Nacional de Montevidéu. Vou citar aqui os fatores. Não acho uma equipe muito forte. Assisti alguns jogos deles. A cidade de Montevidéu, para aqueles que viajam e acompanham o time, como é o meu caso, é muito fácil para você ir. São 3 horas de voo apenas e tem facilidade de voo direto. Eu já até vi o preço da passagem, está custando entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Se já tivesse, o sorteio fosse hoje, já compraria passagem hoje. Mas é quarta-feira que vem, provavelmente deve aumentar um pouquinho. Então assim, o Nacional não é um time tão forte assim. Montevidéu é uma cidade que é muito fácil de chegar, o voo não é tão caro e, além disso, Montevidéu é uma cidade muito agradável, mas muito agradável mesmo. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Uma cidade muito limpa, muito organizada, com bons locais para turistar, uma comida excelente. A galera, eu adoro comer ali no mercado municipal ali, né? Que tem ali, que serve um churrasco maravilhoso, tem vários pontes ali que vende churrasco. E o Uruguai também é um país com uma história no futebol, né? É legal, é bacana você visitar um país assim. E o Nacional de Montevidéu pode não ser um time muito forte no momento, mas é um time tradicionalíssimo. Campeão, tricampeão da Libertadores, né? Venceu a Libertadores em 71, ganhou do Estudiantes, ganhou em 80, derrotando Internacional de Porto Alegre na final. E venceu em 88, derrotando o News Old Boys do Marcelo Bielsa na final. Então, assim, agrega, né? Você se classificar em cima de um time tradicional, por mais que o momento atual do time não seja lá essas coisas. Então, o meu candidato número 1 seria o Nacional de Montevidéu, porque eu estou vendo o lado do time, né, da instituição Fluminense, e estou vendo o lado do torcedor que gosta de acompanhar. E também, claro, já ia esquecer Daniel Macri, Francisco, uma galera lá da Flu Uruguai. Seria maravilhoso para eles que o jogo fosse na terra deles, para eles darem o seu apoio para o Fluminense. Claro que eu sei que eles vão a qualquer lugar, mas lá é a casa deles. Lá seria espetacular para eles receberem o Fluminense mais uma vez, como eles sempre recebem, não só o time, mas como toda a torcida do Flusão. O segundo adversário que me agrada muito enfrentar é o Argentino Júnior. Leandro, futebol argentino, Argentino Júnior é um time bom. Concordo, é um time bom. Não é tão tradicional quanto os maiores lá. Mas é Buenos Aires, né, cara? Tem voo direto, são 3 horas e meia de voo apenas. É uma cidade agradabilíssima. É muito fácil de você se locomover em Buenos Aires. Táxi, Uber, ônibus, metrô. É uma cidade que você curte muito além do jogo em si. Tem muitos pontos para você visitar. Tem o Vélez, tem de repente um jogo que esteja rolando por lá para você curtir. E também não é um adversário tão duro, mas porém é um adversário que dá moral se você passar por ele. Afinal de contas, o Argentino Júnior é um time da Argentina, é um time que já foi campeão da Libertadores, ganhou em 85, derrotou a América de Cali na final. Então, assim, é um adversário que te dá moral quando você passa de fase, assim como o Nacional de Montevidéu. Na minha opinião, é um adversário mais difícil que o Nacional de Montevidéu. Beleza? Então, assim, já dei uma olhada no preço da passagem também, tá batendo R$ 1.600, R$ 1.700. Isso ontem à noite que eu vi, tá? Provavelmente na quarta-feira pode ser que esteja mais caro. Mas, de repente, buscando aí
caçando na internet a gente consiga um valor até mais barato. E Montevidéu é maravilhoso. Aliás, Buenos Aires é maravilhoso. Para você se hospedar é muito fácil, se locomover, para comer. Uma cidade enorme, uma cidade bonita, limpa, muito organizada também. Eu não sei se eu citei esse fator em Montevidéu. Montevidéu é uma cidade muito segura, tá? Você caminha pelas ruas lá tranquilamente. E o meu terceiro adversário seria o Deportivo Pereira, pela questão da dificuldade, né? Agora, pela questão da viagem, complicado, irmão. É muito complicado. Para vocês terem uma ideia, para você ir para Bogotá, que você consegue pegar voo direto, são 6 horas e 25 minutos. Só que para você ir para Pereira, você tem que ir para Bogotá e depois pegar um voo para lá. É mais ou menos uma ponte Rio-São Paulo. Cara, eu odeio fazer conexão. Caraca, meu irmão. Quer me matar, eu tenho que descer no aeroporto, passar por imigração novamente, detector de metal. Caraca, meu irmão, é um saco, cara. Para mim a viagem tem que ser assim, eu embarco aqui, desço lá, embarco lá, desço aqui, acabou. É um saco, cara, é um saco. E fora o tempo, que demora mais tempo, né? É uma demanda de tempo ainda maior. Se fosse Bogotá, até iria, beleza, são 6 horas e 25 de viagem, mas tranquilo, voo direto. Bogotá é uma cidade muito agradável, gostei muito, já fui lá 2 vezes. Fui quando o Fluminense enfrentou o Milionários e fui quando o Fluminense enfrentou o Atlético Nacional em Medellín. Aí eu fiz uma escala em Bogotá, mas deu tempo de rodar pela cidade e tal. Enfim, o grande problema de enfrentar o Deportivo Pereira é esse, é uma viagem cansativa não só para o time, mas principalmente para os torcedores, porque é longe, cara. E assim, eu penso também no lado dos torcedores, não sou somente eu que viajo, tem uma galera que viaja, cara. A gente tem grupo de WhatsApp aí que todo mundo já tá naquela vibe ali de aflição, de expectativa para onde vamos viajar, porque a gente quer estar ao lado do time. E não é só o pessoal aqui do Rio não, tá? Mateusão lá de Goiás, é um cara que foi em Lima, foi em La Paz, foi em Buenos Aires e já tá fechado com a gente, falou que até onde o Fluminense for ele vai. Se tiver que viajar oitavas, quartas e semi, ele vai também, e se Deus quiser estará no Maracanã na grande final. Então eu penso nessa galera também, por isso que quando eu me perguntam sobre adversário, eu analiso de uma forma muito mais macro, de uma forma muito mais ampla, porque são vários aspectos envolvidos, tá? Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que eu falei, queria que vocês deixassem nos comentários aqui, qual o adversário favorito de vocês, quem vocês gostariam de enfrentar? Tem gente que tá falando aí nos grupos que quer o Flamengo de novo, que quer ir às forras. Tem gente que prefere um adversário brasileiro, né? O Atlético Mineiro. Só que, galera, só reforçar uma coisa aqui. Nesse sorteio a gente só pode enfrentar 2 brasileiros, ou o Flamengo ou o Atlético, tá? Porque o Atlético Paranaense passou em primeiro, o Palmeiras passou em primeiro também, e o Internacional passou em primeiro. Então, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Atlético Paranaense passaram em primeiro, estão no mesmo pote. Flamengo e Atlético Mineiro passaram em segundo, então tem a possibilidade de haver um confronto contra os brasileiros que estão no pote 1, beleza? Então tem gente aí, cara, já ouvi várias opiniões. Eu quero enfrentar o time do Brasil, o Atlético Mineiro. Eu quero ir às forras contra o Flamengo. Eu quero o Deportivo Pereira porque é fraco, eu quero o Nacional porque é em Montevidéu, eu quero o Argentino Júnior porque os amigos do Vélez vão estar lá. Mais quem que passou em segundo aí? Alguns querem o Atlético Nacional de Medellín, alegando que o Nacional de Medellín é o nosso freguês. Para quem não se lembra, a gente eliminou eles na Libertadores de 2008, nas oitavas de final. E na Sul-Americana de 2019 a gente eliminou eles também. Eu estava lá em Medellín, estava no Maracanã. Então, cada um tem um motivo para escolher um adversário. Eu não vi ninguém falando do Del Valle. O Del Valle se classificou em primeiro, né? O Del Valle se classificou em primeiro. Então, tá no mesmo pote que o Fluminense. É um adversário duríssimo, complicado, muito bom tecnicamente, que sabe jogar com a altitude lá de Quito a seu favor. Tem outro time também que a galera... Muitos falaram que gostariam de enfrentar, tá? É o Bolívar. A galera quer enfrentar o Bolívar, achando que é um adversário fácil. Cara, pra mim, que fiz a última viagem agora, foi uma tortura. Mas eu acho que eu indo pra lá em boas condições de saúde, eu tava gripado, eu acho que eu não vou sentir não. Tomando o Dorilzinho ali, o Doril,
Tá tranquilo. Então é isso, quero saber a opinião de vocês aí sobre o que eu falei. Deixa aqui nos comentários qual adversário que vocês gostariam de enfrentar e também fala o motivo, né? Se é por questões técnicas, se é porque você quer ir viajar também. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.